Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ela diz: Reino Divino de Daiyu. Eu sou Ning Yudi, a mestra do Templo das Nuvens, localizado no domínio médio. E o cara responde: o Templo das Nuvens? E pensa: alguns anos atrás, o Hua veio aqui e me contou a respeito. Eu não sabia que ela já tinha ascendido. Cumprimentando-os, ele diz: eu já ouvi falar sobre o quão bom esse reino é, mas por que vocês vieram para cá? E ela responde: eu irei te contar. Há inimigos fortes nos seguindo pelo túnel da ascensão. Por sorte, o mestre do palácio usou um poder para selar o céu e a terra, e levará um tempo até que possa ser quebrado. Espero que vocês possam nos deixar descansar um pouco aqui. E o homem pensa: essas pessoas foram perseguidas até aqui. Por sorte, eles vão se recuperar rapidamente e ir embora. E eu espero que essa pessoa não cause mal ao nosso reino. Ele suspira e, com um sorriso, diz: ótimo, cultivadores estão sempre bem-vindos, então venham comigo. O mestre diz: vamos lá, e o pessoal concorda. O prota está deitado em cima de um telhado e abre os olhos, exclamando. Olhando para o alto, ele diz: Yudi está de volta. Ela está no reino de Daiyu. E se encontra com os outros dizendo: eu preciso me apressar e ir para o domínio médio, reino de Daiyu. Hua diz: está certo. E outro acrescenta: nós iremos com você. Então, o garoto chega gritando: pai, Nian irá também. O prota diz: me escute e fique em casa. Vovó Yu, por favor, cuide dele. Ela faz um barulho de desgosto e diz: bem, garoto, seja uma boa criança. Então, ele vai para perto da velha. E outro pergunta: onde será que vamos? Há 2 dias atrás, nós estávamos sofrendo no espaço da estrela caótica enquanto cultivamos. Ainda não nos recuperamos. E outro diz: quem sabe? A cabelinho branco diz: vocês esqueceram das instruções da minha família? E o cara responde: originalmente, você deveria estar me ajudando. Com um olhar sombrio, ela diz: esqueceu que o primeiro lugar já está sendo ajudado? Você já perdeu para ele. O cara abre os braços e diz: é porque eu não usei meu verdadeiro poder. Ela retruca: apenas admita sua derrota. Luo Zhen também provavelmente nunca usou sua força verdadeira. Ele fica pensativo e emburrado. Maple aparece e comenta: esse cara realmente não me leva a sério. E Pei observa: você deveria olhar para a situação dessas pessoas. Você ajudaria ou causaria mais problemas? Ele faz um barulho de desgosto e diz: eu poderia mostrar a ele a técnica da flor escapatória como uma técnica de vida. O careca olha para eles e Maple questiona: ah, seu parceiro, por que ele está olhando para cá? Pei pergunta: como assim, meu parceiro? E sorrindo ele diz: você não era um monge antes de reencarnar? Então ainda conta como um monge. Pei responde: não, mas eu acredito que esse tipo de monge é especial. O careca pensa: não sei por que meu coração de Buda está reagindo. Sinto uma presença familiar. Ele continua: não pensei que iria vê-lo até virar minha cabeça. Será que ele é uma reencarnação de Buda? Decidido, ele pensa: não importa, vou ajudar Luo Zhen a resolver seu problema e depois volto aqui para descobrir. Então, o cenário muda para um mar caótico, e o prota diz: mais à frente, há um campo de estrelas violentamente caóticas. Vamos seguir pela borda. Não é bom passarmos pelo meio, já que estivemos aqui antes. Sigam-me. Eles partem e é mostrado o Palácio Divino de Daiyu. O cara dá um soco numa caveira que sai voando. Após isso, ele diz: apesar de salvar algumas horas defendendo, esses esqueletos são realmente irritantes. Acabei de recuperar 7 camadas. Acredito que posso descansar agora. Depois de descansar, para onde iremos? Ning responde: eu ainda não decidi. Nós decidiremos quando sairmos daqui. Ela então olha para o horizonte e diz: eu acredito que a aparição súbita do clã das bruxas não seja apenas para nos parar. Na verdade, penso o mesmo. E o cara diz: isso está diretamente conectado com o túnel da ascensão.
que por sua vez está conectado com vários mundos. Tenho certeza de que elas estão em busca de um mundo específico. E Ning diz: lembrei agora, esse mundo guarda resquícios da existência do clã das bruxas. O cara exclama: o quê? E sombriamente diz: o poder oculto das bruxas já é algo formidável. Qual seria a razão para também estarem procurando nesse mundo? Ning responde: isso é algo que ainda não sabemos. E pensa: Luojian ainda está no domínio superior. Se ele pudesse nos ajudar um pouco. O mestre exclama: todos do clã das bruxas estão chegando aqui. Precisamos de cultivadores fortes que sacrifiquem suas vidas para salvar a grande parcela. Um cara sombrio pergunta: o que devemos fazer? E outro responde: se ficarmos parados, morreremos. Se lutarmos, também morreremos. As duas opções levam à morte, mas uma delas leva à morte deles também. Então, as pessoas começam a se manifestar dizendo uma após a outra: eu também. O mestre então afirma: está ótimo. 300 pessoas é ótimo. Ouçam minha ordem. Vou ativar uma existência demoníaca em suas vestimentas. Vocês precisarão defender apenas 3 partes. Ele olha para Ning e diz: Yuji, pegue as outras 700 pessoas e leve-as para o Palácio Imperial. Ela, colocando a mão no peito, exclama: meu poder não é inferior ao dos discípulos da Terra Sagrada da Jade Pura. Posso ajudar, me coloque nessa posição. Ele, colocando a mão no ombro dela, promete: eu garanto que o mestre da Jade Pura irá protegê-la. Se realmente pretende ajudar, lembre-se de proteger ele da retaguarda. E ela responde: entendido. 6 horas depois, são mostradas umas caveiras emergindo de um buraco no espaço-tempo, e um cara assustado questiona: o que é isso? Das caveiras, saem um monte de bichinhos pretos. O mestre anuncia: está vindo. Então, ele libera um poder extremamente forte, enclausurando os bichinhos dentro de quadrados dourados. Um monte de explosões ocorre, e o mestre exclama: não desistam, isso é apenas o início. Ainda virão os esqueletos menores que podem lançar maldições. As caveiras continuam avançando em sua direção, e ele exclama: malditos, liberando outra explosão de energia. Estende a mão e quadrados dourados surgem ao redor das caveiras. Ele tenta esmagá-las apertando a mão, mas as caveiras quebram os quadrados dourados. Com os dentes cerrados, ele admite: não consigo lutar mais. Essas coisas são mais fortes do que a lei do espaço. As caveiras seguem em sua direção e ele grita: morram, lançando um poder que provoca várias explosões. Um observador questiona: essa pessoa no meio do campo, qual é seu poder? E o rei responde: nosso reino não possui essa pedra de alto nível que rege a lei do espaço, mas dizem que pode alcançar o 8º ou 9º nível. Outra pessoa indaga: esse é um lorde de um reino? Estou com medo. Se até um lorde de um reino é perseguido, o que será do reino superior? As caveiras persistem em sua tentativa, e um indivíduo cai dizendo: não consigo mais lutar, não há mais poder de Jade. Outro exclama: o que faremos, mestre? Estamos ficando sem recursos. E o mestre responde: nos resta apenas dar o nosso melhor. Ele pensa consigo mesmo: já usei toda a energia que este mundo tem a oferecer, mas ainda não é suficiente. Olhando para trás, enquanto eles dizem: mestre dos 9 palácios, ainda temos nós. Ele responde: apressem-se e vão embora. Mesmo com muitos, o resultado não mudará. Ning, com um olhar resoluto, afirma: mas o único caminho diferente seria esperar pela morte. Alguém exclama: ela está certa. Se é para ficar e morrer, se é para fugir e morrer, vamos morrer lutando. O homem fica sem palavras. O mestre também sem palavras e diz: entendo. Transfiram suas energias Yuan para mim. O pessoal começa a transferir a energia e o mestre continua resistindo às caveiras. Ning quebra uma peça de jade pensando: na verdade, a energia Yuan está sendo consumida muito rapidamente. Depois de resistir a centenas de esqueletos, o escudo está prestes a se quebrar. Então, uma caveira atinge o escudo, que começa a rachar e finalmente se quebra. Um cara observa o céu e diz: eles são reforços? A turma ao redor do Prota e a Ning
toda animada, exclama: Luozeng? E pensa: eu sempre disse isso. Se o Luozeng estivesse aqui, todos nós poderíamos ser salvos. Mas também me pergunto que como ele sabe que estou em perigo? Parece mesmo que ele veio. E o mestre diz: essas pessoas são todos desafiadores do campo de batalha da fantasia. Quem diria que todos eles viriam aqui? O prota avança rapidamente em direção às caveiras, exclamando: lâmina do reino da origem! Então, um poder extremamente forte se manifesta sobre as caveiras, e o prota pensa: todos os crânios estão se reunindo em torno da pessoa no centro da matriz. Ele se aproxima do mestre, que ao ver o prota exclama, e o prota, utilizando poderes das estrelas, diz: glória das estrelas. Então, um poder imensamente poderoso surge. Algumas pessoas são lançadas ao ar exclamando: que habilidade forte! E o mestre atrás do prota diz: obrigado por me salvar, mas temo que essas caveiras voltem com o tempo. O prota olha para o lado e diz: irmão Tianming, agora é com você. E o mestre exclama ao ver ele, enquanto Hua diz: sim, pegando sua espada e a fincando no chão. Um turbilhão de poder surge ao redor de Hua, puxando as caveiras para um tornado de fogo. A Cabelinho Branco, vendo isso, te diz: irmão, Hua, como você fez isso? Eu ia usar minhas 5 leis dos elementos para nos proteger. Se esses crânios quisessem passar, levaria pelo menos 8 a 10 anos. Mas a habilidade de Hua é muito mais eficaz. Hua anuncia: quebra de maldição da cobra ascendente. Minha espada da cobra ascendente pode quebrar todos os tipos de maldições sob o céu. Mesmo que você tenha um pouco de Ki maligno, ele desaparecerá com um golpe. A Cabelinho Branco questiona: mas e se esses crânios não desaparecerem? O que faremos então? Com um sorriso, Hua responde: relaxe, você verá em 1 segundo. De repente, alguém chama o prota: marido! O prota se vira surpreso e Yuji o abraça dizendo: eu finalmente encontrei você de novo. Você já viu nosso filho? Sim, responde o prota enquanto os dois permanecem abraçados. Ele está bem? Sim, ele confirma. Quando acabarmos aqui, vamos voltar para o Templo das Nuvens. E o Qin observa a cena pensativa. O prota se vira e Ning pergunta: mas o que faremos com esses crânios? Relaxe, o irmão Hua cuida disso, responde o prota. Hua faz um gesto confiante. Deixa comigo. Então, linhas roxas começam a sair dos corpos ao redor, em direção ao tornado. O mestre observa intrigado. Isso é? Hua interrompe. Essas são as cadeias de maldição. Maldições são um tipo de ataque muito especial. Se não forem removidas, não desaparecerão. O mestre reflete sobre a raridade de alguém capaz de dissipar maldições tão poderosas, que geralmente vêm do domínio divino intermediário. De onde veio esse gênio? Hua explica. Assim que essas cadeias de maldição aparecem, é bastante fácil quebrá-las. Com um peteleco, ele corta uma linha de maldição, fazendo a caveira conectada explodir. Logo, todos começam a fazer o mesmo, cortando as maldições, até que uma explosão enorme irrompe no céu. O mestre agradece. Muito obrigado, companheiros cultivadores, por salvarem nossas vidas. O prota responde modestamente: está tudo bem. Se não fosse por você, não teríamos aguentado tanto tempo. E acrescenta: não foi nada, eu também estava ajudando. A Cabelinho Branco olha para o céu perguntando: todos os espíritos das sombras já se foram? O prota confirma: eu acho que sim, não sinto mais nenhum espírito das sombras. Ele olha para o céu, pensativo sobre o uso da grande vontade de 1000 mundos para sondar os arredores, e não encontra mais espíritos das sombras. Isso o leva a refletir sobre as ações do antigo clã dos xamãs no domínio superior e a possibilidade de eles terem outro objetivo. A cena muda para a parte de trás do local de reunião do antigo clã dos xamãs. Um ancião chamado Dani diz: Dahe, como você deixou tantos ratos entrarem em nosso lugar mais crítico? Ele responde com um som de desgosto: quando eles tentarem entrar nos 1000 grandes mundos, eu os impedirei.
Mas um Bhagavan parecia estar observando, então não pude ir pessoalmente. E Dani diz: o que temíamos está a caminho. Devemos acelerar nossos planos. Não acho que eles vão causar problemas. Você sabe quão fortes são as 8 novas pessoas? E Dahe responde: um bando de crianças no reino da extremidade divina. Mas são fortes o suficiente para quebrar a maldição. Definitivamente são formidáveis. Ao ouvir isso, Dani diz: esqueça. Se eles saírem em silêncio, então deixe-os ir. Tudo está de acordo com o plano. Mas se eles chegarem perto do violento e caótico mar estelar, mate-os. Você não deve voltar para o domínio superior. Fique aqui por enquanto. O cara responde: sim, e suspirando diz: certo. Por que essas pessoas tiveram que escolher este túnel de ascensão específico? Se o segredo for revelado, será problemático. Então, um ser sem forma aparece e o cara se abaixa dizendo: salve, mestre dos xamãs celestiais. O outro também se abaixa exclamando: o mestre dos xamãs celestiais está aqui. Qual é o propósito do mestre? E ele diz: Dahe, Danie. E eles dizem: estamos aqui. A entidade continua: os 8 Daoses desceram a este grande mundo. A velha raposa do clã celestial também está vindo para cá. Por que vocês ainda não começaram a se mover? Dani diz: isso? Então essas 8 pessoas eram os 8 novos Daoses? E a entidade diz: isso mesmo. Não só o clã celestial. A aliança humana também está observando nossos movimentos. E Dani pensa: em tempos tão caóticos, o Bhagavan não os deixou sair. Mas aqui estão eles. Eles definitivamente têm algo preparado. Isso vai causar ainda mais problemas. E ele diz: o subordinado entende seus erros. Por favor, me perdoe. E a entidade faz um som de desgosto e diz: é problemático? Mas é uma grande oportunidade de eliminar os 8 Daoses agora. O homem diz: eu não posso esperar. Não há tempo. Devo espalhar as pagodas requintadas do submundo de 9 níveis com antecedência. A entidade diz: mas a pagoda requintada do submundo de 9 níveis ainda não está pronta. Se trouxermos aqueles Bhagavans, não seremos derrotados? Ele fica sem resposta, e a entidade se vira dizendo: prepararemos 13 pagodas reforjadas do submundo de 9 níveis ao longo de incontáveis anos. Essa foi uma decisão difícil para mim também. O outro observa enquanto os dois se olham, pensando que parece que o feiticeiro celestial de fato não tem tempo para discutir sobre problemas futuros. Dania diz: mas quando espalharmos? E a entidade responde: antes de começar, enviarei uma mensagem a vocês dois. Os dois confirmam: entendido. Então, o ser desaparece. E voltando ao reino divino de Dayu, o rei de Dayu diz: o reino divino de Dayu saúda os grandes mestres. E Hua diz: e pensar que você se tornou o rei depois de alguns anos? E o rei responde: tudo graças à ajuda do irmão, consegui entrar nesta posição por sua causa. Irmão Hua, você ficou mais forte depois de ascender. O rei se vira para o prota e diz: é uma coincidência que eu também tenha conhecido o irmão Luo Zheng no passado. Vocês dois não vão ficar aqui e passar um pouco de tempo comigo? Hua acena dizendo: não há necessidade. Luo Zheng e eu estamos com pressa para ir ao domínio médio. Faremos isso quando tivermos tempo. O rei abaixa a cabeça dizendo: bem, então boa sorte em sua jornada. Aí é mostrado o templo das nuvens no domínio médio. Um gordão da aliança sorri e diz: a todos vocês que nos ajudaram a trazer de volta a mestra do templo e também lutaram contra o antigo clã xamã, vale a pena comemorar. Venham, bebam. Ele olha para o prota e diz: irmão Luo Zheng, você não apresentou os grandes mestres que trouxe. Estou ansioso para lembrar seus nomes. E o prota diz: então, são... Mas o outro interrompe dizendo: não há necessidade de nos apresentar a um bando de formigas, certo? E o prota sombriamente diz: se vocês dois não gostam da minha hospitalidade, então podem ir embora. E o outro diz: eu disse algo errado? Os cultivadores do mundo inferior não podem nem mesmo se comparar às formigas. Yu Qin, estressada, se levanta e diz:
Mas no final vocês ainda perderam para o Luozhen. E o outro, com um som de desgosto, diz: é apenas uma formiga que teve um pouco de sorte, só isso. O domínio médio não é diferente. E ela pergunta: e quanto a mim? E Hua pergunta: quero saber, quantas pessoas de sorte temos no domínio médio? O cara sem resposta fica emburrado. E Maple, sorrindo, diz: ei, por que seu parceiro está olhando para você assim? E Pei, chateado, diz: desapareça. O que você quer dizer com meu parceiro? Então, o careca diz: Amitabha, este domínio médio é realmente misterioso. Dentro dos 10 daoses, há na verdade 3 deste lugar. Nem mesmo o templo das 10.000 Budas poderia prever isso. E o prota diz: irmão Kudeng, o que você quer dizer? E pensa: nunca fui ao templo dos 10.000 Budas. Só vi um pouco do campo de batalha da fantasia. E acho que é misterioso. Pode esconder um significado mais profundo. E o careca diz: esse benfeitor? Posso perguntar seu nome? Pei diz: Pei Tian Yao. E o Buda o cumprimenta, dizendo: Amitabha, benfeitor, é a reencarnação do Buda Myojin e também tem um potencial infinito. Se você pudesse entrar no nosso templo de 10.000 Budas, com certeza o alimentariam como um daosi. Ning se assusta ao ouvir isso. Quando o careca se vira para Ning e alguém diz: não sei se o pedido de Kudeng é viável, o templo das nuvens vai atendê-lo? O prota e a Ning se entreolham, ambos dizendo daosi, e ela responde: jovem mestre Kudeng, sem problemas. Naturalmente, Pei faz parte do templo das nuvens, mas se ele encontrar um lugar melhor para ir, eu naturalmente o deixarei partir. Tudo depende dele. Maple levanta a mão, sorrindo, e pergunta: o que é um daosi? Estou morrendo de vontade de saber. O careca estica 3 dedos e explica: existem pelo menos 3.000 daos. Isso é apenas uma estimativa. Os chamados daosi são pessoas que se tornam verdadeiros deuses, capazes de cruzar o universo e superar Bhagavans. Não posso prometer que você chegará a essa etapa, mas a reencarnação do Buda? Maple o interrompe perguntando: mas o que é um Bhagavan? Ele responde: Bhagavans são os mais poderosos do universo, aqueles que controlam o destino. E Maple questiona: então, o que está acima dos Bhagavans? A equipe observa incrédula a sua pergunta, e o careca responde: jovem mestre benfeitor, se quiser saber mais sobre este assunto, posso lhe contar em particular. Maple, com um sorriso, diz: eu tinha que perguntar. O prota olha para Pei e pergunta: Pei, o que você acha? Ele, cumprimentando o careca, responde: estou disposto a seguir o jovem mestre Kudeng. O prota aplaude, dizendo: certo. E o careca conclui: Amitabha. Do lado de fora, uma rachadura no espaço-tempo aparece, e dela surge um xamã. Ele levanta sua arma e parece conjurar um feitiço. Várias caveiras surgem ao redor. Ele lança as caveiras em direção ao Templo da Nuvem e diz: pirralhos, eu encontrei vocês. No Templo das Nuvens, o prota exclama: esperem! E alertando a todos diz: tenham cuidado! Uma das caveiras passa por um homem que cai, aparentemente envenenado. Um observador exclama: uma coisa tão perigosa! E outro diz: o que é isso? Se apressem e corram! O prota estica a mão, exclamando: todos, se acalmem! Isso é uma emergência! Por favor, sigam o nome até a mansão imortal para se esconderem. Mas o tempo para e uma voz diz: não há necessidade. Então, um homem aparece. Ele é um Bhagavan, e o nome é Yu Miao. E ele estica um poder que parece raios azuis e diz: morram. As caveiras desaparecem e o tempo volta ao normal. Ele se vira dizendo: pirralhos, vocês deveriam ter voltado. Um deles, com um semblante de ódio, diz: quem se atreve a nos atacar? E ele responde: um xamã celestial, mas ele deve estar em apuros agora. O xamã está do lado de fora quando alguém exclama: achei você! Ao ver o adversário, o xamã exclama surpreso, pois o outro já está com a espada apontada para o seu pescoço. O agressor grita: morra!
e o xamã, por pouco, desvia e corre em direção à fenda espacial. O perseguidor provoca: quer tentar fugir? E então lança um golpe, a matança do universo, acertando o xamã no peito. O xamã para e questiona: eu me pergunto quem é. Então é o Bhagavan Ganlan? O outro responde: você acha que vou deixar seu antigo clã xamã matar meus daoses? E ri, dizendo: oh, sério? Desde que o Bhagavan Ganlan veio, então aquele que está aí é você, Bhagavan Miao. Não sei se vocês dois podem enfrentar Zhu Jiuming. E o perseguidor questiona, incrédulo: o quê? Vocês realmente acordaram Zhu Jiuming? Um poder irrompe sobre eles e o Lou Miao diz: isso é ruim. Se o antigo clã das bruxas acordou, Jiu Yi, o Bhagavan, pode estar em apuros. Du Jiu Yi é conhecido como o Dragão do Mal, uma besta sagrada da verdadeira linhagem dos dragões. Seu legado diz que ele possui o poder de um verdadeiro dragão. Se você realmente acordou, isso me deixa assustado. Então, uma cauda o agarra levando para o vazio, e o prota exclama ao ver isso. Cabelinho Branco pergunta: o que está acontecendo? Todos os Bhagavan deixaram o mundo para trás. Outro diz: Luozhen, use aquela sua ordem de teletransporte para nos levar de volta. E outro acrescenta: sim, leve-nos de volta para o clã celestial para nossa casa. O prota diz: mas... E pensa: se sairmos assim, o templo das nuvens enfrentará grande perigo. Yudi morrerá, e os outros provavelmente também. Ele estica a lança para o prota, dizendo: rápido! E o prota suspira, pegando o token e diz: quem quiser ir embora, vá por conta própria. Eu ficarei aqui. Então, o xamã aparece, rindo, e diz: ninguém vai sair daqui. O prota exclama, pensando: ele é um grande feiticeiro. Seu cultivo é como o de um senhor do reino. Ele é perigoso. Ele estica um cajado com uma caveira, soltando fios pretos que entram em cada um deles. O dragão explica: esta é a maldição, bloqueio do coração. A menos que você mate o usuário da maldição, não será capaz de evitar ou quebrar a coisa negra. Isso não difere de forçar a pessoa a lutar, mas sua força é derivada do usuário. E o prota diz: eu entendo. Hua passa pelo prota e diz: vamos primeiro matar aqueles. Com o resto de vocês, se apressem e deixem o Templo das Nuvens. O prota se vira para Ning e diz: tirem todos do Templo da Nuvem, então saiam com Nian Er. A velha diz: tudo bem. E o prota parte, enquanto o cara, vendo isso, diz: vamos ajudar. Embora estejamos apenas no reino da extremidade divina, com 8 pessoas não é impossível derrotar um grande feiticeiro. Cabelinho Branco faz um barulho, confirmando, e os dois partem. O cara fica para trás, fazendo um barulho de desgosto, mas segue eles. Hua chega na frente, atacando o xamã, dizendo: flash absoluto. O xamã olha para o ataque, rindo, e diz: é o esperado de um Daozi. Ele utiliza o cajado, do qual sai uma mão preta que agarra a espada, fazendo Hua voar para trás, e ele diz: morra, atacando Hua, que desvia. O dragão na mente do prota avisa: este é o cajado da morte certeira, do clã dos xamãs. O inseto na ponta é uma cigarra do submundo, capturada no submundo e depois cultivada em um inseto explosivo venenoso. Se você for acertado por aquele cajado, com certeza sua vida estará em perigo. Tome cuidado. O prota diz: entendido, e ativa as 40.000 escamas do dragão, dando um soco em direção ao xamã, que ataca exclamando: pirralho estúpido! O ataque vem e o prota se defende. Aí corta para Ning e ela diz: todo mundo se apresse, chegue ao portão do teletransporte no oeste. A Aliança dos Comerciantes irá ajudá-los. O filho do prota pergunta: vó, cadê o papai? E por que ainda não vi ele? E ela responde: apenas ouça as instruções. Seu pai não estará em perigo. Ning observa uma explosão e, falando o nome do prota, mostra-se assustada. Então o cara chato se junta ao combate, mas o xamã exibindo um poder extremamente forte que rompe o escudo do Templo das Nuvens. O prota diz: que irritante, e ataca o xamã, que se defende com o cajado. Em seguida, o prota recebe um ataque direto que corta o chão do Templo das Nuvens, enquanto Ning exclama chamando o nome do prota, preocupada:
Ning parte em direção à confusão e a velha exclama: Yuji, o que você está fazendo? Ela para e diz: Eu quero ver o que está acontecendo. E a velha brava diz: Em uma batalha desse nível, o que você pode fazer? Se você se tornar um fardo, o que Luo Zheng dirá? Ela fica de cabeça baixa, pensativa. Se eu tivesse o talento e a força de Shi Yuqin, poderia oferecer alguma ajuda a Luo Zheng nessa situação. E eu, agora, sou muito inútil. Ela observa, pensando, enquanto a velha diz: Aquele Luo Zheng é abençoado e tem um destino que desafia a morte. Ele não morrerá. E ela diz: Sim. É possível ver as explosões no céu. O cara da espada fodona dá um corte de espada pra cima. O xamã desvia. A cabelinho branco faz um barulho de desgosto, atacando também. O xamã pensa: a força deles é inesperada. Não previ tantos problemas da parte deles. Se todos nós tivéssemos o mesmo nível de cultivo, provavelmente não poderia enfrentar nenhum deles. O irritante com a lança exclama: Morra! Enquanto ataca. E o xamã pensa: esse pirralho pode de alguma forma ver através dos meus movimentos. Vou matá-lo primeiro. Então o corte passa, mas o xamã desaparece. E o prota exclama: é aquele movimento de novo. Todos, tenham cuidado. E então o xamã aparece atrás do cara, dizendo: agora você morre, pirralho, e ataca com o cajado da morte certeira. O cara cerra os dentes pensando: porra, usei toda a minha força naquele último golpe. E tudo por causa de Luo Zheng. Aquele idiota está me levando para o domínio inferior. Estou prestes a morrer por causa dele. Ao ver a situação, o cara exclama: se você matá-lo, não vamos deixar você viver. O xamã ri, fazendo um barulho de desgosto enquanto seu ataque se aproxima do cara. Mas de repente, um punho surge, defendendo-o. O cara, surpreso, diz: você... E o Qin grita o nome do prota, e todos se assustam ao ver. O xamã pensa: a cigarra inferior é a técnica mais complexa e especial dos antigos xamãs. Assim que o cajado acertar, a cigarra entrará em seu corpo, e nem mesmo um deus poderá salvá-lo. Ele faz outro barulho de desgosto e diz: em cerca de 5 respirações, sua vida e sua energia vital serão sugadas até secar. Seu corpo ficará sem vida. E o Qin grita o nome do prota ao ouvir isso. Ele começa uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. O prota, tranquilamente de braços cruzados, olha para ele e diz: o que foi? Está surpreso? O xamã, incrédulo, diz: impossível. E pensa que a cigarra inferior é uma das habilidades mais mortais do clã xamã. Se a pessoa for atingida, com certeza sofrerá mudanças. A cabelinho branco, confusa ao olhar para baixo, pensa: as árvores abaixo parecem ter secado. O prota suspira, pensando: quando o inseto entrou no meu corpo, foi realmente assustador. Senti minha energia vital sendo drenada drasticamente, mas, com minha última cartada, utilizei a força deste grande mundo milenar. Eu tenho uma vantagem excepcionalmente forte. A menos que o mundo seja completamente destruído, eles não podem me matar. As árvores e plantas do mundo estão todas mortas, e essa cigarra inferior é idêntica ao vento da vida e morte de Kuixie. Mais de 10.000 pedaços de ar de floresta foram sacrificados. Embora não goste de admitir, ele olha para o cara e pensa: eu não goste dele, mas ele é um dos nossos, e então sua morte não beneficiaria ninguém. O cara, ao ser olhado pelo prota, pensa: não imaginei que seria salvo. Embora eu não saiba como ele resistiu à cigarra inferior, se fosse eu, nunca bloquearia para ninguém. Sempre pensei que ele era o mais fraco entre nós e só tive azar de estar com ele. Mas ele tem muitos truques únicos. O prota avança dizendo: não corra. O cara da lança responde: acho que lhe devo uma dessa vez, e parte, dizendo: ainda não terminei. O prota sorri e diz: certo, deixe-me mostrar minha força. Várias explosões acontecem e o xamã cerra os dentes, pensando: maldição, não poderia imaginar que, com o nível de cultivo perto do reino de um lorde, eu ainda seria pressionado por esses ratos. Eu também consagrei a maldição do coração, prendi-os ativamente dentro do meu campo de visão,
mas eles ainda me incomodam. Vou atraí-los para o nosso território por enquanto, no fundo do mundo. Ele abre uma rachadura no espaço e entra. Eles, perseguindo, entram também e encontram um ser gigantesco. O cara exclama ao vê-lo, e o prota diz: é o Jiu Yin. Os Bhagavan estão lutando contra o dragão. E um deles diz: eles estão lutando contra o dragão? A batalha está em um nível que não podemos compreender. Vamos ficar. A Cabelinho Branco diz: mas o feiticeiro mais velho usou aquela estranha maldição para nos unir. Estamos presos! E o cara da lança, com um semblante enraivecido, diz: então, devemos nos apressar para encontrar o feiticeiro e eliminá-lo. E parte para cima do feiticeiro, enquanto Kudeng ativa seu modo Ashura e Youkin ativa a matriz da espada roxa. O xamã exclama: merda! Começando a se contorcer, ele grita: corpo santo de veneno! Pensativo, depois de ativar o corpo venenoso, reconhece que tanto sua mente espiritual quanto seu corpo físico ficam consideravelmente aprimorados por 1 hora. Mas, após esse período, ele se tornará o santo veneno e morrerá. Determinado, conclui: devo matá-los para alcançar nosso objetivo. Uma névoa roxa emerge e a Cabelinho Branco alerta: cuidado, estamos cercados por um veneno mortal. O prota enfrenta o xamã, acertando-o no peito. Alarmada, a Cabelinho Branco exclama: você está louco! Ele está impregnado de um veneno mortal. Sem hesitar, o prota o agarra, dizendo: não há tempo a perder. Se ele não morrer, todos corremos perigo. Rápido, temos que matá-lo. O cara da lança concorda. Certo. Seus olhos se enchem de sangue enquanto pensa: embora descobrir o ponto fraco de um lorde seja o meu limite, não vou hesitar. Identificando uma brecha, ele anuncia: aí está! E com um grito, ataca. Morra! Acertando o xamã, que cospe um líquido verde. Um poderoso poder emerge dele, empurrando todos para trás. Porém, o prota se mantém firme, segurando o xamã por trás. O xamã pensa: o corpo envenenado me permite ultrapassar meus limites. Assim, até um lorde de um reino superior teria dificuldades contra mim. Esses pirralhos são verdadeiros monstros, especialmente este. Qualquer um morreria instantaneamente ao tocar o veneno, mas ele está completamente imune. É inacreditável. Eles lutam como feras. Então, o xamã se desintegra. E o outro, sorrindo, diz: nós realmente conseguimos matá-lo. Hua intervém: vamos nos apressar para sair deste lugar. É perigoso. Ele faz um corte no espaço, mas de repente, um rabo de dragão avança em direção a eles. E o Qin exclama: cuidado! O Bhagavan reage: de jeito nenhum. Enquanto tenta se posicionar à frente deles, pensa: Ganlan Bhagavan e eu descemos ao domínio inferior para proteger os 8 Daozi. Nunca imaginei que encontraríamos Du Jiu Yin e um feiticeiro mais velho e meus ataques não causem nenhum dano ao dragão, uma criatura que desafia as leis deste mundo. Apesar de já termos notificado a aliança, o desfecho ainda é incerto. Enquanto o rabo do dragão se aproxima, a Cabelinho Branco reflete: embora tenhamos derrotado um feiticeiro do nível de um lorde do reino, enfrentar o dragão é algo completamente fora de nosso alcance. Mas o prota avança, preparando-se para lançar um soco, enquanto Hua grita o nome do prota, preocupado. O prota acerta um soco no rabo, fazendo-o rachar e sangrar. O pessoal olha para isso completamente abismado, e o cara de olhos fechados diz: o que está acontecendo? E o outro responde: Luo Zheng bloqueou a cauda de Du Jiuyin, impedindo-a de nos atingir. E o cara exclama: o quê? Como isso é possível? Após o soco, o prota pensa: é incrivelmente forte. Se outra cauda vier, será perigoso. Desta vez, transferi os danos para o Polo Norte e para a região selvagem do reino. Se eu continuar batalhando, tenho medo de destruir o mundo inteiro. Mas, com a experiência, recebi algo de valor, provavelmente conectado à herança de Hua. O dragão dá um berro e Bhagavan diz: eu vou segurá-lo. Vocês recuem imediatamente. O prota diz: vamos, e passa por uma rachadura no espaço-tempo.
Eles chegam no tempo das nuvens, que está todo quebrado e pegando fogo. O Prota diz: vocês todos deveriam sair primeiro. Eu não vou me juntar a vocês. E a Cabelinho Branco pergunta: o que fazemos agora? Para onde devemos ir? O Prota, meio confuso, pega o token e tenta utilizá-lo, exclamando. Rua pergunta: o que houve? E o Prota diz: eu não posso manifestar a lei do espaço. Deixe-me tentar me teleportar. O Prota tenta, mas é rejeitado. E Rua exclama. A Cabelinho Branco questiona: isso é uma restrição espacial? Outro companheiro comenta: toda a dimensão deve ter sido aprimorada para restringi-la. Com base nos meus estudos, o cultivo deve ter, pelo menos, um Bhagavan para cada grande área. O Prota observa, pensativo. A primeira vez que entrei nos 1000 grandes mundos, definitivamente houve algumas mudanças. Este mundo parece corrompido, sua conexão com todos os outros mundos foi cortada. Ainda não sabemos sobre os planos perversos do clã dos xamãs. Rua diz: algo grande definitivamente acontecerá nos 1000 grandes mundos. Sinto que algo está errado. O antigo clã xamã deve ter armado uma armadilha aqui, ou algo assim. O outro interroga: uma armadilha? Apenas para nós? E Rua responde: se não, então talvez para os Bhagavans. A Cabelinho Branco especula: acho que sei por que Miao e Du Jiuyin estão lutando, mas Du Jiuyin não está recuando. Então talvez esteja esperando pelos outros Bhagavans. O que significa que este reino pode ser uma armadilha para os outros Bhagavans que vierem. O outro questiona: como podemos ajudar de qualquer maneira? Essa não é uma batalha do nosso nível. A questão é o que vamos fazer agora. O Prota, ainda pensativo, sugere: acho que podemos voltar ao Templo das Nuvens primeiro e pensar em uma solução enquanto nos recuperamos. A cena mostra Ning sentada em uma espécie de sofá quando alguém anuncia: Yuji, eu voltei. Como estão todos? Ning abre os olhos, surpresa, e questiona: está todo mundo bem? E você? O Prota responde: nada realmente aconteceu. Cadê o Nyaner? Ele olha para trás, dizendo aos outros: este mundo restringiu todas as leis espaciais. Atualmente não podemos deixar este lugar. Você pode usar o Palácio de Gelo para cultivar. O cara concorda. Certo. O Prota pensa: posso usar minha vontade para observar as mudanças só por precaução. Então, mostra-se eles cultivando. E o Prota pensativo exclama: a vontade dos 1000 grandes mundos é um tanto estranha. A cena muda para as profundezas do mar caótico, na base do antigo clã xamã. Um xamã, diante de um monte de criaturas, realiza um golpe com seu cajado, transformando tudo em fumaça verde que se direciona à ponta do cajado. Ele então lança o poder para cima e grita: Vuyaka! Um fogo vermelho envolve o xamã, e a energia verde transforma-se em um tornado luminoso. Um poder verde ascende aos céus, fazendo as nuvens girarem. Mostra-se o poder atravessando os grandes mundos. O dragão, ao perceber isso, exclama, e o Bhagavan diz: o que aconteceu nos 1000 grandes mundos parece ter mudado algo. O Prota arregala os olhos e pensa: eu sinto uma força imensa que atualmente está abrindo as fronteiras para fundir todos os 1000 grandes mundos. O Prota pensa que é realmente misterioso. Todos os 1.033 grandes mundos cabem em um único pensamento. E ele consegue sentir cada existência vivendo em todos os mundos. Coisas enormes, como guerras, e pequenas, como humanos e até mesmo insetos minúsculos, estão todos sob seu controle. Com um soco no próprio peito, uma montanha explode, e ele pensa que parece possível transferir qualquer dano recebido para qualquer um dos grandes mundos. Fechando o punho, ele sorri, pensando que isso é ótimo, pois agora está basicamente conectado com todos os grandes mundos. E entrar em uma luta enquanto estiver em um grande mundo seria impossível ser morto, a menos que o inimigo consiga destruir instantaneamente todos os milhões de grandes mundos. Quando os chefões chegam, o cara sentado em meditação exclama e pensa que é o Ancestral. A Cabelinho Branco diz: Ancestral, você finalmente chegou, parece que a restrição se foi. E o velho responde: protejam esses Daosis, e os demais venham comigo enfrentar Du Jiuyin.
O portal do espaço-tempo se abre, e ele diz: vamos lá, quanto mais rápido, melhor. Eles entram, e o velho revela: os grandes mundos estão interconectados. Esse sempre foi o verdadeiro objetivo do antigo clã xamã. A garota questiona: eles realmente querem controlar o Dao Celestial? Isso é impossível. Observando o dragão ao fundo, ela afirma: eu vou enfrentar Du Jiuyin. Vocês tentem encontrar uma maneira de deter o antigo clã xamã. O dragão se transforma numa garota, que diz: desculpe decepcionar todos vocês. O prota arregala os olhos e pensa se uma vontade poderosa está tentando interferir na grande vontade dos 1000 mundos. Será que vem do antigo xamã? Essa vontade parece estar usando algum tipo de técnica secreta, com o objetivo de se fundir aos 1000 grandes mundos. Mas eu já me fundi com os 1000 grandes mundos. Você está tentando tomar controle, então toma isso. Um poder dourado explode entre todos os reinos. Um observador comenta: esta é a intenção assassina do Dao Celestial. Outro questiona: quem irritou os céus a esse ponto? E mais um suplica: por favor, nos perdoe. Alguém, do alto de uma montanha, observa o céu e reflete: isto é apenas o começo. A verdadeira intenção dos céus ainda não se revelou. Um dos anciãos questiona: os 1000 grandes mundos podem se irar? E outro indaga sobre a origem daquela intenção assassina. A garota grita de dor e pensa: como isso é possível? Existe outra vontade atuando nos 1000 grandes mundos? O líder do clã xamã, surpreso, pensa: impossível! Será que nosso plano com Du Jiuyin para dominar os 1000 grandes mundos está prestes a ruir? Enfrentamos tantos obstáculos durante a execução do plano e tudo parece ter sido em vão. Sacrificamos tanto esforço. Nosso antigo clã xamã é comparável ao clã celestial. Passamos nossas aspirações não realizadas adiante por meio da linhagem sanguínea de nossos descendentes. E agora, finalmente, conseguimos um artefato que nos permite cultivar nossa alma por milhares de anos. Nos dedicamos à sua cultivação em segredo, visando unicamente alcançar o Dao Celestial. Quando os tempos de caos se anunciaram, recorremos a milhares de cristais de iluminação para forjar uma vontade própria, uma vontade que pretendíamos unir à dos grandes mundos. Com isso, Du Jiuyin poderia assumir o controle e governar a vontade dos 1000 grandes mundos. Porém, durante nosso avanço, cometemos erros, deixando brechas para que insetos nos reinos inferiores sobrevivessem, o que nos forçou a antecipar nossas ações. Não imaginávamos que alguém já estivesse fusionado aos 1000 grandes mundos, nos superando, e ao expandir-se junto aos mundos, conectando-se a eles, se tornaria o soberano supremo. Mas quem seria essa pessoa? E ele ordena: todas as feras sagradas continuem o assalto à vontade. Temos que retomá-la. O ataque se dirige à energia dourada. O prota reflete: existem outras vontades tentando usurpar a dos grandes mundos? Inúmeras bestas sagradas rondam agindo às sombras. Ou seria o poder de um ser formidável do antigo clã xamã? O prota se concentra pensando: vocês se atrevem a invadir a grande vontade dos 1000 mundos? Então eu não vou deixar vocês escaparem facilmente. Ele lança ataques e a guria exclama: quem é esse? Quem é que se fundiu com a vontade dos 1000 grandes mundos? Aproveitando a oportunidade, Bhagavan ataca pelas costas dizendo: pegue isso. Então decapita a guria. O velho, vendo isso, diz: o antigo clã xamã realmente quer controlar o Dao Celestial? É realmente inesperado, mas infelizmente não saiu como eles queriam. Outro questiona: mas o que houve? Por que Du Jiuyin não conseguiu? O velho responde: não tenho certeza. Talvez haja um traidor dentro do antigo clã xamã. Eles se fundiram com a vontade dos 1000 grandes mundos e foram sem aviso prévio. Mas a pessoa que se fundiu com os 1000 grandes mundos, quem é? Com os olhos fechados, pensando, o prota reflete: de alguma forma, não consigo sentir a presença do antigo clã dos xamãs. Não sei se eles foram eliminados. Ele usa seu sentido divino para investigar. Não há uma única alma no fundo do mundo. Vou dar uma olhada no violento mar caótico. Chegando ao violento mar caótico, ele pensa: esse é realmente o violento mar caótico?
Os ventos violentos e tempestades acabaram completamente. Ao ver uma pequena ilha com destroços, exclama e pensa. A força do antigo clã xamã estava totalmente focada em tentar obter a vontade celestial. E agora que eles foram todos eliminados, não há um único traço deixado para trás. Como se nada tivesse acontecido. A cena muda para o domínio médio. Ele anda pelo local, no Templo das Nuvens. E Ning procura algo junto com o filho dele. Então ela observa ele e ele se vira dizendo: Yudi, ficarei mais alguns dias no domínio médio até que tudo se acalme. Ela feliz diz: não há necessidade. Depois de limpar um pouco, eu posso então levar o Nian Air e deixar com você. O Prota diz: é muito mais perigoso se vocês me perseguirem. O perigo do domínio superior apenas começou. É melhor vocês dois ficarem na mansão imortal. Vocês também podem se comunicar comigo o tempo todo, com muita segurança. Ela responde: tudo bem. Após um tempo, ele utiliza o token, e eles adentram. O Prota diz: eu irei primeiro. Os outros Dadaises ainda estão esperando para nos reunirmos com o clã celestial. O velho Feng nos disse que todos seremos enviados para cultivar, mas ainda não sabemos quando. Ela, sorrindo, diz: certo, eu só vou ficar aqui e cuidar do Nian Air. Então, ela fala para o filho: pai está saindo para cultivar, diga adeus. O guri estica a mão e diz: adeus, papai, da próxima vez é melhor você brincar comigo. O Prota acena para ele e diz: sim, tchau. Ele aparece em outro local e diz: me desculpe pelo atraso, qual é a situação? O cara chato responde: o antigo clã xamã está basicamente eliminado. Mas o velho Feng diz que a pessoa que se fundiu com os 1000 grandes mundos pode ser parte dos xamãs. Ele ainda está investigando. O Prota pergunta: seus olhos estão curados? E ele responde: claro, era apenas uma pequena lesão. E o Prota pensa: na verdade, eu sou a pessoa que se fundiu com os 1000 grandes mundos, o que significa que o antigo clã dos xamãs foi completamente exterminado. O velho comenta: o antigo clã xamã não é uma grande ameaça para começar. A maior ameaça é que as pessoas fora dos domínios e as paredes dos domínios podem ser quebradas a qualquer momento. É por isso que queremos que vocês aumentem seu nível de cultivo ainda mais. Outro velho acrescenta: isso mesmo. A razão de dizer a vocês para virem ao nosso plano celestial é deixar vocês irem para a Terra Proibida de Deus, o lugar mais adequado para vocês treinarem. Alguém pergunta: Terra Proibida de Deus? E o velho explica: isso é algo que eu preparei para vocês depois de mudar seu sangue. Mas o antigo clã xamã causou problemas. A Terra Proibida por Deus é única. Não está no domínio, nem no domínio de Deus. É uma área especial sob o domínio de Deus. E o Prota diz: mesmo para um verdadeiro Deus, eles só podem construir isso dentro de seus corpos. Para ser capaz de construir uma terra sagrada fora do domínio de Deus, isso só pode ser obra de um imortal. E o velho concorda: isso mesmo. Rumores dizem que o imortal também é desconhecido dentro do mundo de Deus. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele construiu a Terra Proibida de Deus. Ele não criou um mundo gigantesco como o domínio para se estabilizar. A Terra Proibida por Deus é feita para ser um campo de treinamento. Ele continua: a Terra Proibida por Deus não só permite as diferentes formas de vida de outros deuses verdadeiros, mas também seus descendentes, que eles chamam de novos povos. Então, de um ângulo, o domínio de Deus é o verdadeiro mundo de Deus. Pessoas como nós, que nascemos no corpo de imortais, estamos em outro nível de vida. Muitas vidas recém-nascidas estão mantidas na terra proibida de Deus para cultivar, porque a terra proibida de Deus é a terra dos deuses. Mas mesmo que as novas vidas sejam o verdadeiro descendente de Deus, tornar-se um verdadeiro Deus não é fácil. Eles devem enfrentar muitos perigos e provavelmente serão desqualificados. A chance de entrar na terra proibida de Deus é extremamente valiosa para cultivadores do domínio como nós. Espero que vocês possam valorizar esta oportunidade. A Cabelinho Branco interrompe: espera, a terra proibida de Deus está abaixo do domínio de Deus.
E para entrar na terra proibida de Deus, teremos que sair do domínio e suas paredes. Ela reflete. Se o domínio fosse tão fácil de entrar e sair, então os inimigos já teriam atacado. Mas nós, que ainda não somos deuses verdadeiros, como iremos embora? O velho diz, as paredes do domínio não são como você pensa, são mais como um filtro. Quanto mais forte é uma pessoa, mais difícil é passar pelas paredes. Por isso é difícil para os inimigos entrarem. Mas para vocês, devem ser transportados imediatamente para a terra proibida de Deus. Vocês devem praticar a segurança lá. Não é o campo de batalha da fantasia, não tem como voltar se morrer. Ela responde, entendi, vou ter cuidado. E o outro velho acrescenta, levantando 3 dedos. Vou dar a vocês 3 meses. Façam todos os preparativos. Aumentem seus cultivos. Enquanto isso, o ancião do clã celestial e eu encontraremos e exterminaremos completamente os sobreviventes do antigo clã xamã. Eles concordam. Então, a cena corta para a terra sagrada do clã celestial, montanha Yunxiao, onde o prota está sentado cultivando. Ele pensa, a terra sagrada do clã celestial é verdadeiramente quieta, tão quieta que esqueci o que aconteceu lá fora. Já se passaram 2 meses desde que o ancestral disse que iriam cuidar do antigo clã xamã. Neste momento, o domínio perdeu 4 Bagavans, mas o antigo clã xamã foi finalmente eliminado. Eu ouvi que Yuan Zui Bhagavan matou sozinho 10 anciões xamãs. Tão poderoso. E neste mundo, o mundo dentro de mim também começou a mudar. Agora, tem alguns seres vivos complicados, incluindo alguns peixes. Mais uma pergunta que eu nunca tive resposta. Uma vez que um ser vivo faça parte do mundo de uma pessoa, ele se torna um aglomerado da verdadeira energia Yuan. Isso também se aplica a deuses verdadeiros. Mas os únicos seres que não precisam seguir esta regra são os imortais. E mesmo um imortal não pode simplesmente tirar uma criatura viva de seu mundo. Deixar o corpo de um imortal é deixar o Dao e o domínio celestial, algo que só um Daozi pode alcançar. Então, como Luoyan foi levada para o domínio sagrado? Como foi que Luoyan foi levada por aquela pessoa misteriosa? Seu cultivo não era tão alto, não é possível para ela se tornar um Daozi, o que é menos possível ainda para ela se tornar um verdadeiro Deus. E eu estava originalmente com medo de sua verdadeira energia Yuan ser dissipada. Mas isso é realmente fora do comum. Quando estava cultivando anteriormente, tentei trazer uma criatura viva para fora, para ver como ela se tornaria a verdadeira energia Yuan, mas na verdade, ela saiu viva. É porque, ao criar a partir do caos primordial e não da verdadeira energia Yuan, a verdadeira energia Yuan está dentro do domínio, enquanto o caos primordial não é uma criação dos céus. Se isso for verdade, então essa pessoa misteriosa definitivamente possui seus próprios métodos. Até a governante do Dao Celestial, Zhang Yuer, confirmou que Luoyan está no domínio sagrado. Alguém chama Luo Zheng. O prota se vira e Youqin pergunta, você também quer tentar? Tentar o quê? Pergunta o prota. Ela aponta e diz, hoje fomos à Torre do Pecado para fazer o teste mais preciso do nosso talento. O prota responde, não preciso fazer isso. Ele pensa por um momento, refletindo sobre o obelisco do talento. Já entrei na Torre do Pecado e fiz o teste. Youqin, agarrando seu braço, insiste. Venha, marido. Você é o último que resta. Todos nós temos nossos títulos. Eu consegui o Raksha Dourado. Isso é muito bom, certo? O prota pensa sobre seu título. Já ganhei um título antes, não sei como vou me sair depois de ter trocado meu sangue. Então, ele decide ir. Um observador comenta, ei, olhem, é Luo Zheng. Outro acrescenta, depois de mudar de sangue, fico curioso sobre o título que ele receberá. Hua, estendendo a mão, o recebe. Irmão Lu, você finalmente chegou. Todos estão à sua espera. Vocês estão realmente tão ansiosos? Questiona o prota antes de entrar no obelisco. Um espectador especula. Que título Luo Zheng terá desta vez? A cabelinho branco pondera. Não sei. Todos nós somos Rakshas dourados. Apenas Xuanyuan Chenfeng conseguiu o Asura dourado. Mas acho que Luo Zheng é no mínimo um Asura dourado.
Hua opina: acho que o irmão Luo Zheng vai receber o título mais alto, o rank dourado do céu. A porta se abre, e o prota sai. Um título inédito aparece, o primeiro e único, deixando todos boquiabertos. Shen Feng questiona: isso é mesmo um título? É muito estranho. Outro interjeta: Luo Zheng é único, insubstituível. Essa avaliação já é alta o suficiente. A guria sugere dizendo: não precisa complicar, pode ser por causa do sangue que ele possui agora. Entregamos os 2 únicos pacotes de sangue celestial a Luo Zheng. O prota reflete: pode ser o sangue? Conclui que deve ser esse o motivo. A cabelinho branco questiona: ouvi dizer que o outro pacote era para o ancestral. Era realmente necessário? Ela responde: se houvesse outra saída, não teríamos feito isso. O domínio já perdeu 4 Bhagavans. Apesar de termos exterminado o antigo clã dos xamãs, também sofremos muitas perdas. E ouvi dizer que as paredes do domínio foram quebradas. Parece que foi obra do clã santo. Os Bhagavans já estão elaborando um plano. Todos se alarmam. O quê? O prota pensa na gravidade da situação. Não sei se teremos tempo para ir às terras proibidas de Deus. Só podemos esperar para ver o que acontece. Um mês depois, a guria anuncia: pessoal, temos novidades. O santo enviou um presente, um representante e 9 Bhagavans para negociar. Estão no pico da montanha Yunxiao. A cabelinho branco indaga: negociar? Eles não acabaram de destruir o clã Shen Tang do domínio e agora controlam os 3 grandes mundos distantes? Estavam em guerra até pouco tempo. E agora querem negociar? Outro acrescenta: quem sabe o que pretendem? Talvez estejam se sentindo culpados? O prota sugere: se estão aqui para negociar, por que não vamos dar uma olhada? Todos concordam. A cena corta para um homem rindo. Tantos Bhagavans nos recebendo, me sinto muito honrado. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!